tênis brasileiro conseguiu uma vitória extraordinária esse final de semana. Diante da Dinamarca, fora de casa, no piso sintético coberto, ou seja, fora das predileções do tênis brasileiro e ainda tendo na equipe o número 4 do mundo, a equipe adversária, o Brasil foi lá com uma equipe bem equilibrada, conseguiu uma façanha que foi ganhar da Dinamarca fora de casa. Foi a primeira vez que o tênis brasileiro ganhou de um time europeu em piso duro fora de casa. E olha, mesmo assim, mesmo no Saibro, a última vitória do Brasil na Copa Davis fora de casa tinha sido aquela na Espanha, em 1999, aquele histórico evento em que o Guga jogou muito tênis. Então, tudo colaborou, o Brasil jogou realmente de uma forma até inesperada, principalmente alguns resultados. E para comentar tudo isso, eu vou trazer aqui no podcast do Tênis Brasil desta semana ele, o homem especializado, aquele que comentou os jogos para a Copa Davis na transmissão feita pela CBT e pelo YouTube, comentou com muita eficiência o tempo inteiro. E, obviamente, uma pessoa de enorme experiência em Copa Davis, capitão de Copa Davis durante muitos anos, Paulo Cleto, aqui com a gente. Paulo Cleto, obrigado pela tua presença mais uma vez aqui no podcast. Olá, amigos do tênis, como sempre, um prazer estar aqui com o Zanilton. Paulo, vamos começar direto pela vitória brasileira, né? Eu acho que o caminho foi todo aberto com aquela incrível reação que o Thiago Monteiro teve em cima do Holger Rune, um jogo com muitas idas e vindas, grandes momentos do Thiago, alguns momentos em que ele quase deixou a coisa escapar, o Rune também com extremos altos e baixos. Aliás, uma fase muito estranha esse menino, né, que tem tanto potencial. Quero que você dê uma analisada para mim o que aconteceu, principalmente naquele primeiro dia que eu acho que definiu tudo, né? Nós tivemos aí, cada partida foi uma história, todas as 3 vitórias do Brasil acabaram sendo definidoras, né? A primeira, a vitória do Thiago sobre o Rune, como você falou, o Rune, se não me falha a memória, ele está a 6 partidas sem vencer. Então, agora 7, né? Agora 7, estava a 6, agora 7. Com certeza esse mau resultado era algo que o Jaime Sims estava ciente. E isso deve com certeza fazer parte das conversas. Falar, ele é 4 do mundo, mas no melhor momento ele não está. Não está ganhando, 6 derrotas seguidas, mexe com a cabeça de qualquer um. E o rapaz tem 20 anos de idade, então ele é verde ainda. É um cara super marrento, super guerreiro, forte. Joga muito tênis. Sim. Mas a base não ajudava. E jogar em casa é sempre uma faca de 2 gumes, né? Ou você é muito ajudado, muito confiante, ou você sente a pressão. Mesmo o Gustavo Kirten não gostava tanto de jogar em casa como ele jogava fora, sabe? Dependendo de que colocavam ele aqui no Brasil, ele não é que ele gostava muito, não. Se olha na arquibancada, tá lá toda a sua vizinhança, aquela menina que você namorou quando você tinha 13 anos, os amigos dos seus pais, é uma dificuldade a mais. De qualquer jeito, primeiro set o Rune levou, ele estava bem inteiro e o Thiago jogou de igual para igual com ele. Só que o Thiago tinha jogado uma vez com ele e perdeu 7-6, 6-2. Ou seja, fez um bom primeiro set e depois soltou. No segundo set, após a derrota do primeiro, o Thiago foi quebrado e saiu atrás, por 2 vezes esteve atrás. Isso. É óbvio que ali ele tem o Jaime Sims, o capitão, sentado na cadeira. E o cara está lá para segurar a cabeça dele, não deixar ele largar a rapadura. E, se não me falha a memória, também teve 2 breaks abaixo no tie-break. Mas foi no tie-break que ele ganhou o jogo. Eu vi ali, pelo menos em 2, 3 pontos, o Thiago jogar de uma forma, de uma entrega fenomenal. Acima do que eu estou acostumado a ver o Thiago jogar, não que ele não seja um jogador guerreiro. Ele é um jogador guerreiro, mas ele pôs aquele sal a mais que a Copa Davis encontra em alguns indivíduos. Por isso que a Copa Davis é o que é, ou era o que é, vamos colocar assim. Porque ela consegue mexer com as suas entranhas. E ali, em alguns momentos, no tie-break, o Thiago Monteiro mostrou do que ele é, também ele é capaz. Sabe o que ele fez? Ele bateu a carteira do Rune.
Ele tirou o jogo do Dinamarca. Ele falou, não, quem vai ganhar esse jogo aqui sou eu. E isso eu tenho certeza que mexeu com a cabeça do garoto, apesar dele ser número 4 do mundo. Quando começou o terceiro set, o Rune não era nem uma sombra do jogador que tinha começado a partida. Se ele sentiu como ele disse que sentiu, problema dele. O que eu acho mesmo é que ele miou. Ele miou e o Thiago foi soberano, sentado num trono que ele mesmo construiu, do meio para o final do segundo set. Ele jogou que nem gente grande. Ele se imbuiu do espírito de Copa Davis e falou, hoje isso aqui é Brasil, porra, que nem diz o nosso porta-voz. Como que ele chama? João Fonseca. O cara que, treinado com a Media Training, que me soltou essa no final do Aberto dos Estados Unidos. Então esse foi o primeiro jogo. Quer saber mais? Olha, não, você falou só uma coisa que eu acho bem interessante, o pessoal do caso precisa estar sempre observando no tênis. Essa questão que você falou do Rune é muito curiosa, né? Porque ter a torcida ao lado é ótimo, jogar em casa é fantástico, só que a obrigação de ganhar é sempre um problema, né? Se você não está bem de cabeça, e isso é óbvio que ele não deve estar, a obrigação de ganhar atrapalha demais, né? Com certeza. Nós mesmos aqui no Brasil já tivemos alguns tenistas, que eu também não vou ficar entrando em detalhes, que na hora de jogar em casa eles davam uma miadinha legal, sabe? Sim. É difícil, é mais difícil que as pessoas imaginam. Quando é um time, é bem mais fácil, porque você divide com mais 10, vai no futebol, é bem mais fácil. Agora, quando o cara sente aquela pressão que todo mundo ali, o estádio inteiro quer que ele ganhe, e tem o jornal que está esperando, tem a televisão que só fala nisso, tem toda uma expectativa em cima de um único ombro. Tem uns que crescem barbaridades com isso daí. Tem outros que a carga sobre os ombros é muito pesada e ele não consegue performar nem como ele está acostumado. Aliás, Paulo, uma coisa que me chamou a atenção, não que eu desconfiasse disso, mas é que acho que é sempre bom a gente observar, né? Parece haver uma união grande ali no time, né? A gente vê ali todo mundo que jogou e não jogou, ou que jogou antes ou jogou depois, não? Tipo, no jogo o Thiago Monteiro, o Will estava lá torcendo por ele, estavam lá os duplistas. Parece que tem um conjunto esse time, que é o que nós estamos vendo hoje, aliás, também no tênis feminino, né? Na nossa equipe da Billie Jean King Cup, essa união das meninas, que também é uma coisa bastante rara de a gente ver no tênis brasileiro, né? Bom, eu acho que a presença do Jaime mudou muita coisa, eu sei. Eu sei que a presença do Jaime mudou muita coisa, mas algo que eu não vou nem entrar nesses detalhes. E sim, isso é um fato que você fala. Hoje nós temos um time, nós não temos algumas estrelas que se juntam e fazem exigências para perderem todos, entendeu? Hoje não, são pessoas, é um time jovem, um time que está vivendo a experiência de Copa Davis sob a tutela, eles todos estão chegando sob a tutela de um novo capitão que fala, aqui é assim, se quer sim, se não quer, fora. Então todos eles estão se acomodando a esse novo espírito de Copa Davis. Eu acho que o Thiago, que já havia estado, eu vejo assim um novo Thiago, um Thiago que se teve problemas, e ele teve problemas anteriormente. Eu acho que o Thiago 2023 é uma pessoa bem diferente daquela que eu conheci superficialmente, mas que também me contavam a respeito. Eu convivi um pouco com ele há uns 3 meses atrás, quando eu treinei a equipe que ganhou a Copa Davis Juvenil. E na semana seguinte eu estive presente no torneio onde o João Fonseca jogou com ele Thiago Wilde. E o João Fonseca ganhou dele 6-4 no terceiro. 3 semanas depois o Thiago estava batendo o Medvedev. Eu vi o Thiago com uma postura fenomenal. Um cara totalmente focado no trabalho dele, na carreira dele, na dele, não atrapalhando ninguém, não tentando ser maior do que ele é.
um cara que sabia entrar, sabia a hora de sair e sabia se comportar enquanto ele estava ou na quadra ou ali fora da quadra. Eu gostei muito do que vi, conversei até com o Jaime a respeito do que eu vi, e é um cara que, mantendo assim, ele é um cara que pode e deve ficar nesse time durante muitos anos. Esse cara joga muito tênis. Eu ia falar isso pra você. O Wild é um cara que joga muito tênis, né? A gente, obviamente, teve todas as questões extra-quadra que a gente coloca na balança e sabe que isso pesa na cabeça dele, provavelmente, mas a qualidade técnica dele é inegável, né, Paulo? Sim, mas agora é momento, não só por Copa Davis, mas também por ele, as pessoas pararem de encher o saco com as coisas que aconteceram na vida dele, porque atire a primeira pedra quem não fez M por aí, entendeu? Então todo mundo tem, ele tem de um jeito, outros tem de outro. Agora o cara está lutando, eu vi essa luta dele lá, eu vi como ele estava se comportando contido. Agora, não dar uma chance para esse cara mostrar do que ele é capaz é uma sacanagem enorme. Então, eu acho que as pessoas, se elas não têm essa compaixão dentro delas, elas não têm sequer o direito de atirar uma pedra. E ele, quando ele estiver aí fazendo o papel dele bem feito, ele tem tudo para ajudar esse time. Além disso, é óbvio que o sonho de consumo do Jair Alcins, hoje em dia, deve ser o João Fonseca, tá? Porque o João Fonseca, daqui 3 anos, quando ele tiver 20 anos e o Thiago tiver 26 anos de idade, se tudo correr a mil maravilhas, nós vamos ter um time sério. E aí tem os outros que estão aí também, tem desde o Pedro, que é o outro garoto que estava no time de infantil juvenil, temos o Thiago Monteiro. O Thiago Monteiro está chegando aos 30. 30, isso. Pois é, o Thiago Monteiro, se ele conseguir botar a informação positiva que ele encontrou nesse confronto dentro do HD dele, incorporar isso que ele viveu, porque ele viveu uma experiência muito positiva que pode ser uma tremenda de uma vela que abre sobre ele e que o impulsiona para frente de uma maneira fenomenal. Ele fez coisas de jogador excepcional, como ele esteve lá, sabe? Ele pode melhorar? Sim. Ele tem limites? Sim. Mas ele mostrou para ele mesmo, primeiro, que ele pode superar as limitações dele e se tornar um jogador muito mais perigoso do que ele é. Porque aí está cheio de top 20 que tem muitos limites e que eles vão cada vez mais quebrando os limites deles e ficando melhores. Sim. Você pega, eu posso te dar alguns nomes aí, aquele rapaz australiano, o bigodinho, como é que ele chama? Como que é? Thompson. Não, Thompson. O outro aí, que treinava com o Leighton Hewitt. O Deminar? O Alex Deminar. O Deminar é cheio, ele é extremamente veloz, mas cheio de limitações. E ele está onde que está porque ele é, acima de tudo, um cara um grande combatente e não aceita limites para ele mesmo. Ele tira o que der para tirar dele, ele mesmo vai tirar. Sim. Então o Thiago tem muita coisa que ele pode tirar dele ainda para ser um jogador mais perigoso e acrescentar ainda mais ao time. A gente pulou um pouquinho, Paulo, o jogo do Wild, que foi o segundo jogo, que ele ganhou. Obviamente ele era muito favorito no jogo, enfrentando um cara que era 400 e tanto do ranking, 412 do ranking, sem grande experiência internacional. Quer dizer, foi um jogo mais ou menos dentro do óbvio e, obviamente, ele entrou ainda com, que é sempre muito bom, né, você entrar na quadra ganhando de 1-0, né, isso lhe dá uma condição melhor, né. Se quiser falar um pouquinho desse jogo do Wild, você fala também. Mas eu queria que você focasse bastante na dupla, porque na dupla nós tivemos também a presença do Felipe Meligeni, que vem dessa campanha muito boa na quadradura norte-americana, inclusive passando o quadro de US Open, ganhando uma rodada no US Open, jogando realmente bem na quadradura. Então é um outro garoto que a gente precisa ficar de olho nele, né? Olha, eu não vou me estender na partida do Thiago, porque a partida em si
não é tão relevante como a dupla. O mais relevante naquele segundo jogo é o Thiago. Ele é a relevância. E ele cumpriu o papel dele. Ele tinha que ganhar aquela partida de um cara teoricamente mais fraco, 6-4, 6-2. Ele foi de A a Z fazendo o que ele tinha que fazer, não saiu do jogo. Talvez ele tenha escorregado um game no início do segundo set, mas logo o Jaime apertou ele e ele foi. Adorei no fim da partida, de repente está ele e o Jaime está olhando para alguém atrás, ali onde está o grupo do Brasil. O Jaime vira para dar um abraço nele e a câmera está mostrando as costas do Jaime e a face do Thiago. E o olhar que o Thiago dá, aquele sorriso, quando ele vê a face do Jaime dando o parabéns para ele, foi uma maravilha ver como o rosto do Thiago foi uma delícia de ver aquele rosto, ele entendendo o que o Jaime estava sentindo e ele podendo dividir aquele momento com o Jaime. Foi bem legal. Quem pegou, quem não pegou, azar. A dupla foi um jogo mais qualquer coisa, vai. Porque os adversários não são daquela tremenda qualidade, mas qual que era a conta desses caras? Fala, bom, o número 4 do mundo, que é o nosso melhor jogador, ele perdeu. O outro perdeu. Nós não temos nada aqui a perder. Eu sei, eles pensavam, sei que se a gente perder, acabou. Mas pô, a culpa não vai ser minha. Claro. E se der certo a gente ganhar, ele sai como herói. Então eles deram na bola. E nesse raciocínio, é sempre o cara fica mais perigoso. O cara está de freelance, ele está ali para dar na bola e para incomodar. E o Rafael e o Felipe, os dois estavam com uma certa... Se por um lado eles tinham o comodismo de tá 2-0 para nós, eles tinham tanto a responsabilidade de fechar para acabar com aquela história, porque no dia seguinte podia sempre voltar o Rony lá, né? O cara podia sempre ressuscitar das cinzas e voltar no dia seguinte. Como eles tinham falar, bom, se nós ganharmos aqui, nós somos os caras que fecharam, a gente vai sair muito bem nessa foto, entendeu? O placar que foi 6-7, 7-5, 7-6 espelha esse drama que foi o jogo. Que o jogo foi muito mais um drama do que qualquer outra coisa. Sim. Não foi um jogo de grandes qualidades técnicas, mas foi um jogo extremamente dramático, porque todo mundo queria ganhar. Tanto os dinamarqueses como os brasileiros. E a briga foi feia ali. Teve uma luta ferrenha para aquilo lá. O que eu achei foi, vou focar mais nos brasileiros do que nos outros. Sim. Eu achava que o Rafael é o chamado âncora de uma dupla. O Rafael é o cara que joga do fundo da quadra para não errar. O parceiro dele tem que contar, Rafa, você põe todas as bolas na quadra e eu tento ver o que dá para fazer aqui. É o âncora. Sim. E o Felipe é o mercurial, tá? O Felipe é o cara que está ali para fazer acontecer. Só que nos tênis de hoje em dia, tudo mudou, a coisa ficou de ponta cabeça. Geralmente, o mercurial, no caso era o Felipe, nas duplas até de pouco tempo atrás, esse cara era o voleador, que ficava que nem um azogue para lá e para cá na rede. Vamos comparar para o público atual, ele seria que nem menina, como chama a nossa melhor duplista? Luísa. A Luísa. Quem vê a Luísa é uma grande voleadora que fica se movimentando. Ela tem a liberalidade da parceira. Você se mexe e você atormenta a vida dos outros. O Felipe não. O Felipe ele vai fazer acontecer do fundo da quadra. Porque quando ele vai para a rede, ele é fraco na rede, vamos colocar assim. Não dá para contar ele ganhar um jogo com os voleios dele. E no começo do jogo nós sofremos um pouco, porque o Felipe errou alguns voleios muito fáceis, que mexeu com a confiança dele. Só que ele exportou esse movimento na cabeça dele para o fundo da quadra. Então ele não estava nem no fundo da quadra, ele estava conseguindo jogar
no padrão que ele pode jogar, porque ele é perigoso. Ele tem uma mão pesada, ele tem uma direita que quando ele começa a distribuir, a última vez que eu vi ele jogar a Copa Davis, que ele jogou sobre o Saibro, não lembro onde foi, mas foi sobre o Saibro aqui no Brasil. O que ele deu de porrada nos inimigos foi uma grandeza, meu. Ele dava porrada em qualquer lugar da quadra e furava os caras. Ele gosta de jogar, inclusive, a bola sobre o adversário que está na rede, porque ele intimida mesmo, sabe? Sim. Por conta da mão pesada. Mas não estava funcionando dessa forma. E o Rafael estava tendo uma sobrecarga porque ele precisava segurar. Ele não podia errar. E quando o cara está muito nessa pressão, não posso errar porque o outro está errando muito, ele acaba entrando nessa onda. Então o primeiro set foi embora. O segundo set teve no perigo mesmo para a vaca e para o Brecht, isso em 2 sets. De repente, o Felipe jogou bem ali no meio para o final do segundo set. Sim. E ele fez acontecer. Ele foi o cara que, com uma bola aqui, uma bola ali, ele botou os inimigos na linha. Falou, não vem não, porque eu tenho essas bolas aqui para mostrar para vocês. E o terceiro set, para quem lembrar, os dinamarqueses foram para o vestiário, saíram. O Jaime ficou ali com os jogadores e logo antes de começar a partida, o Jaime tirou os dois do banco e levou os dois para o fundo da quadra. E foi conversar com eles lá. E o que ele conversou, só eles três sabem. Mas o Jaime tentou tirar eles de perto das arquibancadas, de perto dos adversários quando voltasse, e construir alguma coisa ali para eles. O terceiro set definitivamente foi o mais dramático, sabe? Sim. Aconteceu de tudo um pouco. E de novo, o Felipe é muito instável ainda. Eu acho que o que ele pode fazer para melhorar a vida dele, a carreira dele, é ele conseguir jogar numa faixa de qualidade mais estreita. Porque tem horas que ele joga 2 bolas muito boas e aí ele joga 2 bolas bem ruins. Então, é muita instabilidade junto. E o contraponto é o Rafael, que fica tentando ficar lá o tempo todo, ali sendo estável. Ele não vai fazer nada de excepcional como o Felipe pode fazer, mas ele é o âncora, ele fica lá. E essa toada foi até o tie-break do terceiro set. Não vou entrar em detalhes, que aí fica muito longo, mas aí no finzinho da história, quando a coisa foi decidida ali na onça bebendo água, no 7-5 do tie-break, o Rafael se empolgou, ele deu uma de Felipe Meligeni lá e ele pegou umas 3 bolas lá, ele falou, alguém precisa ganhar isso aqui, meu Deus do céu. E ele deixou um pouco de ser âncora, e ele se movimentou um pouco mais junto à rede, fugindo as características dele, e ele praticamente pegou os caras de calça curta ali, umas 2 bolas, que é o que você precisa no tie-break, né? Você precisa Sim. ganhar 2 bolas fora da caixa para surpreender o adversário e levar. Esses foram os jogos. Paulo, eu vejo assim, nós vamos agora ter que aguardar até novembro para saber com quem nós vamos jogar. Deve vir um time difícil, porque a gente não vai ser cabeça de chave nesse qualificatório mundial que vai ser em março do ano que vem. São 24 países, 12 são cabeças de chave, e pelo grupo que já está formado ali, desses 20 que a gente já sabe que vão jogar, e 4 vão vir dessa fase final da Copa Davis, né, que vai ser jogada ainda, por isso que é só em novembro que nós vamos saber quem é. Vai vir em pedreira, que vocês vão ser ali 12 adversários que nós vamos ser sorteados contra eles, difíceis, né? Mas eu vejo hoje um time bem versátil, um time que é capaz, claro que há uma diferença técnica ainda grande se a gente pegar uma potência, um time realmente forte, mas é um time capaz hoje de jogar bem no saibro, é um time capaz de jogar bem na quadradura, pelo menos ser competitivo na quadradura. Tem jogador de simples e jogador de dupla, né? A gente consegue hoje formar 2 jogadores de simples e 2 jogadores de dupla. Então, há mais versatilidade no time que o Jaime pode contar com eles, não acha? Bom, primeiro, eu só discordo de uma coisa, um detalhezinho. Desses 12 times aí, tem alguns times que tem um pouquinho de teto de vidro, entendeu? Sim. Tem uns aí que podem entregar, especialmente se eles vierem visitá-los, entendeu? Então, tem essa possibilidade, mas isso é uma questão de sorte, de sorteio. Então vamos rezar para que isso aconteça. O resto, totalmente como você
mencionou, bem analisado. Nós temos aí jogadores. Nós vamos ter, em março do ano que vem, os dois Thiagos vão estar com mais quilometragem. E o Thiago Wilt, ele vai adquirir cada vez... Sabe, esse cara ganhou aos 19 anos e ganhou um ATP Tour. Sim. Sabe? Ele é bom de bola, vamos colocar isso. E agora ele fez uma boa partida em Roland Garros, ganhou a semana passada um Challenger, onde ele bateu Fonino na final, sabe? Ele está ficando cada vez mais sólido. Esse cara pode jogar, daqui a pouco ele pode jogar com qualquer um. O Thiago Monteiro, ele mostrou do que ele é capaz agora, é só ele ficar nessa inspiração aí. Nós temos aí duplas, né? Além de ter o Matos, o MLG, tem aí o Demoliné. Temos um time, que é o que o Jaime estava tentando montar desde o início, um time, sabe? Então, se mesmo que nós batermos na trave em março, nós temos aí para a próxima, Thiago Wild vai estar mais consolidado, o Monteiro vai estar, e aquele garoto lá, o João Fonseca, vai estar começando a ficar cada vez mais consolidado, vai. Você não acha o João Fonseca um pouco parecido com o Thiago Wild na questão até de como joga, de gostar da quadratura, de pegar a bola na subida, quer dizer, ele tem uma característica meio parecida, você não acha? Eu acho que, de uma certa... eu sei que o Wild é uma inspiração para o João, sabe? É uma inspiração tenisticamente, sabe? De novo, o cara pega pesado, joga bem, saca direitinho, saca bem, não é um fenômeno sacando, mas saca, pode melhorar bem o saque. O João meio que gosta de vê-lo ali, vamos colocar assim, tá? O João vai ser uma incógnita para nós agora, porque agora ele deixa de ser um juvenil, pelo menos foi isso que ele declarou, ele já tinha me dito isso, que independente do resultado do US Open, ele não queria jogar juvenil ano que vem. E se ele ganhasse alguma coisa, quando ele me falou, ele não tinha jogado nem Roland Garros, nem o Wimbledon. Se eu ganhar alguma coisa, aí vai ficar mais claro aí. Ele ganhou, e se tornou número 1 do mundo, sabe? Que é o quê? Ele quer repetir número 1 do mundo no ano que vem? Juvenil? Não tem que mostrar mais, né? Entendeu? Então agora ele vai conhecer o Dark Side of the Moon, sabe? Ele vai ver que o buraco é diferente agora, bem mais embaixo. Mas ele sabe disso, mas também vai servir de uma inspiração para ele, uma motivação para ele melhorar. Mas, como eu te falei aí há 2, 3 meses atrás, ele ganhou do Thiago Wild, e eu vi o jogo assim do lado. Os dois jogaram muito tênis, não se enganem por um momento achando que o Thiago Wild jogou mal nesse dia. Não, o Thiago jogou muito tênis. Sim, eu vi o jogo. Muito. Só que o João jogou um pouco melhor que ele. E tem mais, eu vi vários jogos do João de lá para cá na grama. Ele ganhou um torneio na grama antes do Wimbledon, em Wimbledon, Roland Garros. Agora, em nenhuma dessas partidas ele jogou como ele jogou com o Thiago Wild. Ou seja, quando ele não teve a responsabilidade que ele carregou, ele queria ser número 1 do mundo, então ele estava ele mesmo estava se colocando sob pressão, o que é normal. Se ele não souber lidar com pressão, é melhor procurar outro esporte. Então ele compareceu, só que o ano que vem é outra pressão, mas o tênis dele já é maior do que aquele tênis que a gente tem visto, ou quem tem visto ele como juvenil. Acho que a Sport TV mostrou, e eu assisti, não sei se era a Sport TV ou a ESPN, eu acho que era a Sport TV, o jogo dele da final. Sim, Sport TV. Eu vi todo o jogo. Ele joga bem mais que aquele. Sim. Ele poucos erros fez contra o Thiago Wild, que ele ainda fez muitos erros naquela final. Mas quando ele jogou com o Thiago Wild, não é que ele estava querendo pôr bola na quadra, que não é o estilo dele. E nunca vai ser o estilo dele. Mas ele começou a final assim, né? Ele começou aquela final do US Open colando bola na quadra, né? É aquilo que me chamou a atenção. Eu falei, pô, ele não joga assim, né? Não é o jogo dele, não é o jeito de jogar. Mas ele teve que. Porque se você assistir o jogo todo,
o primeiro set ele estava tentando jogar como ele joga, indo para as bolas. Só que as bolas não estavam entrando, porque ele estava nervoso. Claro. Ele tinha duas alternativas. Ou ele jogava e perdia como sempre, joga como sempre e perde, que era o que estava acontecendo, ou ele gastava uma terceira e falava assim, eu quero ganhar esse jogo. Pois é. Que foi o que ele fez. Ele conseguiu encontrar um equilíbrio entre colocar a bola na quadra e não ficar dando erros não forçados para o adversário e forçar na hora que ele tem que forçar e ganhar o jogo. Ele ganhou aquele jogo, até porque chegou um momento no terceiro set, o outro fulaninho sentiu também, como é natural. Então ele soube administrar o emocional o bastante para sair da quadra com a vitória, que é o que importa no tênis mesmo. Sim. E o ingrediente emocional aí, na verdade, joga a favor dele, né? Porque você tem todo esse componente colocado ali, fora o calor, né? Fora as interrupções de jogo, o calor, você tem muitos ingredientes colocados ali em quadra, e ele foi superando tudo isso, né? Teve aquele jogo maluco que ele saiu de quadra 2 vezes, demorou 4 horas para voltar para a quadra, contra a torcida, jogando nos Estados Unidos, até não tinha contra a torcida, que não tinha tanta torcida assim para os americanos, mas jogando de fora de casa, na casa do adversário. E ele soube lidar com todas essas variantes, né? Bem legal isso. Sim, ele ganhou um jogo, uma final de um Grand Slam, com todos os componentes que se apresentaram. Se tem componentes que foram para ambos, como os atrasos, os delays, mas não importa. E devem ter outros componentes que nem você nem eu sabemos. Claro. Todos os dias os caras têm dificuldades que a gente não está sabendo. É uma coisa aqui, uma dor ali, que ele teve que superar para sair da quadra com uma vitória. E palmas. Só que agora, a partir do ano que vem, ele vai ter que ganhar do Rune. Não vai jogar com o Rune ainda, ele vai ganhar dos caras do Challenger, que é um bando de malucos que também estão dando a alma para ver se um dia chegam ao circuito da ATP. Ele vai ter que passar por essa parede para poder chegar no paraíso antes. É o que sempre o pessoal fala, né? No juvenil, você, como é o caso dele bem agora, é o número 1 do mundo, ele é a estrela, ele é o gostosão, é o cara que tá lá, que todo mundo enxerga. Quando ele vai para o profissional, ele é apenas mais um no circuito profissional, né? Então cai, é uma outra realidade completamente diferente, o cara tem que cair em si em outro mundo, né? E durante o tempo ele vai ser mais um dos ruins. Exatamente. Que é o pessoal o pessoal 300 do mundo, 200 do mundo, 150 do mundo. Ainda vai ter um tempinho até ele chegar nesses que estão aparecendo aí na televisão, sabe? Sim. Que ele precisa se enfiar entre os 100 melhores para a gente começar a vê-lo na TV lá, sabe? Para chegar ao paraíso. O paraíso é quando você entra no mínimo, entre os 100 do mundo. Tem bastante, mas também quem não gosta disso, não quer passar por essas dificuldades, de novo, está no esporte errado, entendeu? Exatamente. Vai jogar futebol, depois se vende para a Rússia, vai jogar futebol sei lá eu aonde. Tem o pickleball aí, né, em evidência, é uma muda de esporte. Né? Aqui o buraco é difícil isso aqui, viu? Sim. É difícil para ele. Que, aliás, eu dei esse exemplo, né? Novamente mirando ele com o Thiago Wilde. Ele ganhou em 2018, foram 5 anos para o Thiago Wilde, que ganhou um ATP chegar no top 100, né? Olha quanto tempo se passou, né? Claro, tem todo o problema de pandemia, teve problemas pessoais dele, mas tem um período que você precisa entender como é que se joga tênis, né? E isso é difícil. O Thiago, eu me recuso a falar sobre o problema desse, não tem problema. Não digo, o problema é sempre porque é um alto problema, né? O cara se limita, por questão de calendário, questão de viagem, questão de... Chamou-se Covid. Sim. Esse cara tem que ser um dos caras mais azarados do planeta. Ele ganhou o torneio, na semana seguinte fecharam o circuito. Exatamente. Mas o cara conseguiu aquilo que era a chavinha para ele ser feliz. Ou seja, ele estava entrando nos torneios da ATP Tour e ele ganha, ele tem 19 anos. Pois é. Sabe, o mundo vai se abrir para ele. Aí veio o Covid. E o cara tem que se trancar em algum lugar e não pode jogar tênis. 6 meses sem jogar tênis. Né? 6 meses sem jogar tênis. Eu acho que sem jogar. Sem competir foi mais. Não, muito complicado. Realmente muito complicado. Paulo, eu não posso encerrar o podcast sem tocar no problema, na polêmica desse novo formato de Copa Davis. Eu sei, aliás, inclusive a sua opinião, que você é
muito contrários à polêmica Copa Davis, mas novamente surgiu isso agora, nessa fase disputada lá na Europa. O Wawrinka cutucou demais, o Benetton falou um monte, todo mundo criticando o Piquet por esse novo formato e a conivência da ITF em assumir esse novo formato, que é um sucesso, só que era tão grande sucesso que os caras romperam o contrato, né? Então ficou mais confuso ainda do que já estava. Eu queria saber um pouco de você, como é que você enxerga essa polêmica e se tem algum recuo possível. Você ali, não sei se as conversas que você tem de bastidores, mas é possível em algum momento a ITF recuar, voltar ao sistema antigo? Você acha que tem alguma chance disso acontecer? Olha, a salada está feita e os caras estão mexendo lá, é tudo para cá, é para lá. Se vai voltar, eu não sei te dizer, porque não está nem decidido. Mas que foi bom que o Wawrinka e outros meteram a boca, foi bom. Você sabe, porque mesmo lá durante o Covid fizeram aquelas lives, né? Uhum. E uma das perguntas que me faziam era o que eu achava sobre esse novo formato. Eu não vou perder a minha voz aqui me falando o que eu acho desse novo formato, isso em comparação ao que era a Copa Davis, entendeu? Não dá nem para comparar. É que nem comparar uma Ferrari com um carrinho de terceira mão com tudo quebrado, entendeu? Não dá. Sabe, alguém ali ou alguém, essa é uma palavra que não existe, mas eu só pus o S no final, se venderam, mais uma vez na história do esporte, alguém se venderam a grana. Eu sei que teve a motivação, que tinha muita estrela ali, estrelas, que pressionaram para que isso acontecesse, ou pelo menos ameaçaram. Não vou jogar mais Copa Davis porque a grana não é o bastante, vocês estão loucos, vocês acham que eu vou ficar jogando melhor de 5 ali? Teve sim. Com certeza. Teve muita jogadora ameaçando de não jogar e a ITF tremeu porque eles falaram, de repente nós vamos ficar com um evento aqui que os cachorrões não vão jogar. Agora, sabe, não dá para comparar a Copa Davis de 3 dias e 5 sets com os outros. É que nem o Grand Slam, que é o Grand Slam 5 sets. Eu sei que talvez até você, eu já ouvi pessoas defender, não, o Grand Slam tem que ir para 3 sets. Eu não, pelo amor de Deus. Não, já ouvi gente falando. Sim. Que é um absurdo, né? Sim, é gente que não jogou tênis, sabe? Sofazistas, caras que ficam achando, não sabem nem o que estão falando. Então, eu sei que é um massacre, eu sei que é difícil, e é por isso que existe essa dificuldade. Então, para mim, a Copa Davis vai ter que se reencontrar, porque o formato de jogadores fazerem parte de um time e defender o seu país é imbatível. Eles só vão ter que usar a cabeça, não só o bolso, para encontrar o formato que caiba para todo mundo. É óbvio que não vai caber para todo mundo. Sim. Tá? Mas, de novo, quem jogou Copa Davis, quem viveu Copa Davis, que é tipo esses tenistas que estão aí botando a boca no mundo, esses caras não vão nunca concordar aí. Agora os caras aí, tipo Djokovic, os Federer da vida, esses caras que, eu não jogo mais nesse formato, eles que se manifestem, mas eles se calam, não? Mas jogador mesmo. Olha, Paulo, eu vou dizer para você, eu acho até que dá para entender o problema que era a antiga Copa Davis, porque a ATP obviamente faz um calendário pensado nos torneios dela, e toda a rodada de Copa Davis era imediatamente depois de um Grand Slam, né? Isso é realmente bastante complicado para Federer, Djokovic e Nadal, né? Porque os caras vão chegar na rodada final de um campeonato. Vamos pegar agora o exemplo. Não aconteceu, mas o Medvedev teve um US Open dificílimo. Chegou até a final com o Djokovic, mas já morto, né? Ele tem uma trajetória grande. Vamos supor que a Rússia pudesse jogar essa final do Copa Davis, que ela não pode. Mas ele teria que ir de novo para a Copa Davis, né? Então, eu entendo isso. E pior ainda, se você troca radicalmente de piso, você está jogando a temporada inteira de quadradura até o US Open e na semana seguinte você tem que ir para o Saibro no Rio de Janeiro. Então, é um problema. Realmente, eu entendo na área do tenista a dificuldade de você fazer toda essa adaptação, né? Mas como você bem disse, isso é o que dava justamente a graça para a coisa.
né? A dificuldade de jogar contra a torcida num piso que você não gosta, num clima que você não vai se adaptar. É justamente isso que fazia aquelas grandes surpresas, aqueles grandes jogos, aquelas superações incríveis, né? Então, realmente é uma dificuldade de montar o calendário e ao mesmo tempo você atender os interesses dos jogadores, né? Sim, é uma dificuldade, eu concordo com você, mas é uma dificuldade há 100 anos. Sim. Sabe, essas dificuldades que você mencionou, todo mundo viveu. Sabe, desde Gustavo Kirten, Luiz Matter, Tomás Koch, todos esses grandes jogadores de Copa Davis, aqui, mas lá fora também, é uma dificuldade, sim. É duro você ir bem no Grand Slam e a semana seguinte você ter que jogar Copa Davis, sabe? Mas, de novo, na final só chegam 2. Sim. Na quarta de final só chegam 8. Sabe, tem muito jogador aí que pode estar... Eu sei que é difícil, mas conta uma coisa só pra mim aqui, que o amigo em casa também pode... Quantos perrengues você tem toda semana? Eu, pelo menos, tenho perrengue toda semana que eu tenho que resolver. Claro. Ou é só do jeito que você quer? Você acorda todo dia e fala, pô, foi só do jeito que eu quero. Pô, de novo, terça-feira, quarta-feira, tudo só do jeito que eu quero. Onde que eu estou vivendo? Estou vivendo no mundo dos sonhos. Claro. Dificuldades, elas existem e você, como tenista, como qualquer profissão, você tem que enfrentá-las. E aí você fala, bom, eu quero ou eu não quero? Sabe, se não dá, então você fala, ó, não vai dar. Mas, de novo, Copa Davis está aí há mais de 100 anos. Pois é. Você sabe que eu acho que uma coisa que prejudicou a visão da Copa Davis, talvez até que tenha feito toda essa coisa confusa que o Piquet inventou, foi a ATP Cup. Que a ATP já criou justamente para fazer um contraponto à Copa Davis, né? E foi um grande sucesso. Levou tudo na Austrália, num país só, 4 sedes diferentes e tal. Só que a ATP tinha o poder, ainda tem, obviamente, de impor os melhores do mundo jogar. Aliás, o primeiro critério para o país entrar na ATP Cup era que o número 1 do país jogue, né? E então isso forçava, além de ser preparatório para a Australia Open, então isso forçava os melhores a jogarem, né? Mas a ATP tinha um X poder, né, de fazer isso acontecer, uma premiação assim, multimilionária e tal. Então acho que esse sucesso da ATP Cup é que talvez tenha colocado na cabeça da ITF e do maluco do Piquet de que poderíamos criar uma Davis diferente seguindo esse modelo, né? Só que a ITF não tem o poder de colocar Djokovic, Nadal e Federer na quadra. Olha, não foi um ou dois elementos que fizeram a diferença para que essa barbaridade acontecesse, sabe? Houve inúmeros deles. Foi uma somatória, sabe? Essas grandes mudanças não dá para sempre falar, foi isso aqui. Foi uma somatória. Esse torneio da ATP Tour, ele era uma coisa quando o Djokovic mandava na ATP, ele queria combater outras coisas. Os australianos adoraram a ideia, porque fez um build-up para o evento deles, trouxe os números mais cedo para a Austrália. Então, aquilo lá, sim, de um lado ajudou, para o outro lado atrapalhou. Mas, por exemplo, as federações todas que votaram a favor, elas ganharam ali um dinheirão com isso daí. Elas estavam ganhando um dinheirão para colocar os times delas nesses grupos que estavam ali, que era o que o Piquet estava prometendo. Mas sabe aquela cara que prometeu, mas a conta nunca fechou e todo mundo sabia que aquela conta não fechava. Claro. Então, aí, para mim, ó, eu ponho os 2 dedos no nariz, eu não quero nem saber que me explique, entendeu? Mas que sabiam que a conta não fecharia, se sabia. Por isso que aqui, quantos anos durou isso e o Octo tirou o time de campo? Como é que a conta vai fechar, Paulo, se você faz uma fase final pré-determinada para Málaga e a Espanha está fora da final? Como é que você vai? Como é que explica aí? Eu vejo os que mágica você vai fazer? Vai somando o número. O único jeito hoje seria se a gente passasse a vergonha de fechar um negócio com a Arábia Saudita. Pois. Só faltava essa. Não, olha, não, tome cuidado, tudo é possível. Não, tome cuidado mesmo. Edson Paulo Cleto, quero agradecer demais a tua presença mais uma vez aqui no podcast Tênis Brasil, sempre nos abrilhantando com a sua opinião. Parabéns pelo teu trabalho ali na cobertura
dos Jogos de Copa Davis pela CBD. É muito legal ver você de volta comentando os jogos de tênis com toda a sua experiência e sapiência. Um grande abraço para você, Paulo. Um abraço para você, Zé, e um abraço para todos os seus leitores da Tênis Brasil. Este foi o podcast Tênis Brasil com José Newton Dalcin.